Bem-vindos ao canal Desvendando o Incrível. No episódio de hoje, exploraremos um tema que fascina muitos de nós: os signos do zodíaco e sua suposta influência na personalidade de cada indivíduo. Vamos embarcar em uma jornada pelas origens milenares dessa prática astrológica e descobrir como ela se tornou uma parte tão significativa da cultura e da nossa compreensão do ser humano. Prepare-se para desvendar os mistérios que envolvem os signos e a ideia de que eles moldam quem somos. Nesse episódio, mergulharemos na história antiga, explorando civilizações como Mesopotâmia, Egito e Grécia, que deram os primeiros passos no estudo dos astros e na criação do zodíaco como o conhecemos hoje. Descobriremos como os 12 signos, de Áries a Peixes, foram estabelecidos e como cada um deles é descrito com suas próprias características distintas. Além disso, investigaremos a influência dos astros e planetas em nossa personalidade, como os movimentos celestiais no momento do nosso nascimento supostamente moldam traços e comportamentos específicos. Exploraremos essa conexão entre o céu e a terra, entendendo a relação entre os planetas e os signos. Mas não vamos parar por aí. Vamos desvendar a mitologia por trás de cada signo, mergulhando nas histórias antigas que os acompanham. Descobriremos os simbolismos por trás de cada símbolo astrológico e como eles se entrelaçam com as características atribuídas a cada signo. No entanto, devemos abordar também o ceticismo e as críticas que rondam a astrologia. Afinal, será que existe uma base científica para a relação entre signos e personalidade, ou estamos apenas lidando com pseudociência? Veremos diferentes perspectivas e deixaremos que você forme sua própria opinião. Então, prepare-se para explorar os segredos dos signos do zodíaco e aprofundar sua compreensão sobre essa prática antiga e enigmática. Vamos começar essa jornada de descoberta agora mesmo. Afinal, quem sabe o que o universo tem a revelar sobre você? História da astrologia. Para compreendermos as origens dos signos do zodíaco e sua relação com a personalidade, é fundamental mergulharmos na história da astrologia. Remontando a milhares de anos, essa prática ancestral tem suas raízes em antigas civilizações que olhavam para os céus em busca de significado. Nas terras da Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C., os astrólogos observavam os movimentos dos planetas e estabeleciam conexões entre eles e os eventos terrestres. Foi nessa época que surgiram os primeiros sistemas de astrologia, com base nos planetas conhecidos naquela época, como Marte, Júpiter e Vênus. Posteriormente, no Antigo Egito, os astros também exerciam um papel importante na vida cotidiana. Os sacerdotes egípcios estudavam as estrelas e os planetas em busca de orientações divinas. Acreditava-se que os movimentos celestiais refletiam a vontade dos deuses e poderiam prever acontecimentos futuros. Contudo, foi na Grécia Antiga que a astrologia ganhou uma estrutura mais sólida. Astrólogos como Ptolomeu desenvolveram um sistema de classificação dos signos do zodíaco e sua relação com os planetas. A palavra zodíaco tem origem grega e significa círculo de animais, referindo-se aos 12 signos que representam diferentes aspectos da natureza humana. Com o passar do tempo, a astrologia foi difundida por várias culturas e se espalhou pelo mundo, adaptando-se às tradições locais. Desde então, a prática astrológica evoluiu e se diversificou, mantendo-se presente até os dias de hoje. Essa breve incursão pela história nos permite compreender como as observações dos antigos sábios sobre os astros e suas relações com a vida humana se desenvolveram ao longo dos séculos. A partir desse contexto, vamos agora explorar de maneira mais aprofundada os 12 signos do zodíaco e como eles supostamente moldam as características de cada indivíduo. Os 12 signos do zodíaco. Agora que compreendemos um pouco sobre a história da astrologia, é hora de explorarmos os 12 signos do zodíaco, cada um com suas características únicas. Vamos mergulhar nesse fascinante universo astrológico e descobrir como eles supostamente influenciam a personalidade de cada indivíduo. Começaremos com Áries, o primeiro signo do zodíaco. Áries é representado pelo carneiro e é conhecido por ser ousado, dinâmico e corajoso. Pessoas nascidas sob o signo de Áries são frequentemente vistas como líderes naturais, cheias de energia e iniciativa. Touro, representado pelo touro,
é conhecido por sua determinação, estabilidade e apreciação pelo conforto. Os taurinos são frequentemente associados à persistência e ao apego a valores materiais e emocionais. Gêmeos, representado pelos Gêmeos, é conhecido por sua natureza versátil, comunicativa e curiosa. Geminianos são frequentemente descritos como inteligentes, sociáveis e ágeis mentalmente. Câncer, representado pelo caranguejo, é associado à sensibilidade, intuição e cuidado com os outros. Os cancerianos são frequentemente descritos como protetores, emocionalmente conectados e voltados para a família. Leão, representado pelo leão, é conhecido por seu brilho, paixão e confiança. Leoninos são frequentemente vistos como líderes carismáticos, criativos e cheios de energia. Virgem, representado pela Virgem, é associado à análise, organização e perfeccionismo. Os virginianos são frequentemente descritos como meticulosos, práticos e focados nos detalhes. Libra, representado pela Balança, é conhecido por seu senso de equilíbrio, justiça e amor pela harmonia. Librianos são frequentemente descritos como diplomáticos, charmosos e buscadores de paz. Escorpião, representado pelo Escorpião, é associado à intensidade, paixão e mistério. Os escorpianos são frequentemente descritos como corajosos, magnéticos e com uma natureza investigativa. Sagitário, representado pelo Arqueiro, é conhecido por sua busca por aventura, expansão e sabedoria. Os sagitarianos são frequentemente vistos como entusiastas, otimistas e filósofos. Capricórnio, representado pelo Cabra, é associado à disciplina, ambição e responsabilidade. Capricornianos são frequentemente descritos como determinados, práticos e voltados para o sucesso. Aquário, representado pelo portador de água, é conhecido por sua originalidade, independência e mente aberta. Aquarianos são frequentemente vistos como visionários, humanitários e defensores da liberdade. Por fim, temos Peixes, representado pelos peixes. Peixes é associado à sensibilidade, intuição e compaixão. Piscianos são frequentemente descritos como sonhadores, artísticos e empáticos. Essas são apenas breves descrições dos 12 signos do zodíaco. Cada signo possui uma complexidade única, e a combinação de signos no momento do nascimento de uma pessoa é o que supostamente molda sua personalidade astrológica. Então, agora que conhecemos os signos, vamos explorar a influência dos astros nesse contexto. A influência dos astros. Agora que conhecemos os 12 signos do zodíaco, surge a pergunta: como os astros e planetas podem influenciar a personalidade das pessoas? De acordo com a astrologia, a posição dos planetas no momento do nascimento de alguém é considerada crucial para a formação de características individuais. A astrologia acredita que cada planeta exerce uma energia específica que pode afetar diferentes aspectos da personalidade humana. Por exemplo, o Sol é considerado o regente central do sistema solar e representa a essência do eu, a vitalidade e a individualidade. A posição do Sol no momento do nascimento de alguém é associada ao signo solar, que é aquele comumente conhecido como signo do zodíaco. Além do Sol, a Lua também desempenha um papel importante na astrologia. A Lua está relacionada às emoções, instintos e intuição. Ela representa a sensibilidade e a forma como nos conectamos emocionalmente com o mundo ao nosso redor. Os demais planetas do sistema solar, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, também têm sua influência atribuída aos signos do zodíaco. Cada um desses planetas carrega consigo características e energias específicas que podem moldar aspectos da personalidade de uma pessoa. A posição relativa desses planetas em relação ao signo solar e ao ascendente, que é o signo que estava no horizonte leste no momento do nascimento, é levada em consideração para traçar o mapa astral de alguém. O mapa astral é um diagrama que representa a posição dos planetas e dos signos do zodíaco no momento exato do nascimento e é utilizado para analisar a personalidade e prever tendências futuras. Acredita-se que a combinação dos planetas nos diferentes signos do mapa astral
cria uma matriz de influências que molda a personalidade, as características individuais e até mesmo as tendências comportamentais de cada indivíduo. No entanto, é importante mencionar que a astrologia é uma crença subjetiva e não tem base científica comprovada. A ciência não reconhece a relação causal entre a posição dos astros e a personalidade humana. Muitos astrônomos e cientistas consideram a astrologia como uma pseudociência, destacando que as correlações entre os astros e a personalidade são baseadas em suposições e não em evidências concretas. Ainda assim, a astrologia continua a exercer um grande fascínio sobre muitas pessoas, e a interpretação do mapa astral pode ser uma fonte de autoconhecimento e reflexão. Cabe a cada indivíduo decidir até que ponto deseja atribuir importância a essa prática milenar. Críticas e ceticismo. Embora a astrologia seja amplamente apreciada e seguida por muitas pessoas ao redor do mundo, também enfrenta críticas e ceticismo por parte de muitos cientistas, céticos e até mesmo de alguns astrólogos. Uma das principais críticas direcionadas à astrologia é a falta de fundamentação científica. A comunidade científica argumenta que não há evidências sólidas para apoiar a relação causal entre a posição dos astros e a personalidade humana. As correlações encontradas na astrologia são frequentemente consideradas vagas e abertas a interpretações subjetivas. Além disso, as bases da astrologia estão ancoradas em antigas tradições culturais que podem não estar alinhadas com as descobertas científicas modernas. Os críticos apontam que as constelações do zodíaco, por exemplo, não correspondem exatamente às áreas do céu ocupadas pelos signos astrológicos, devido a mudanças na orientação do eixo da Terra ao longo do tempo. Outra crítica comum é que as descrições dos signos astrológicos podem ser vagas o suficiente para se aplicarem a qualquer pessoa. Muitos afirmam que os horóscopos e as interpretações astrológicas são escritos de maneira genérica e ampla, permitindo que as pessoas se identifiquem com as descrições, independentemente de seu signo. Além disso, a astrologia não considera fatores como genética, ambiente, experiências pessoais e mudanças ao longo da vida, que também desempenham um papel significativo na formação da personalidade de um indivíduo. Esses críticos argumentam que a personalidade humana é um fenômeno complexo e multifacetado, que não pode ser simplificado apenas pela posição dos astros no momento do nascimento. Apesar das críticas, muitas pessoas encontram valor na astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e reflexão. Para elas, a astrologia oferece uma linguagem simbólica e um meio de explorar sua identidade, relacionamentos e direção de vida. É importante lembrar que a astrologia não é uma ciência, mas sim uma prática baseada em crenças e tradições culturais. A decisão de acreditar e seguir a astrologia é pessoal e subjetiva, e cada indivíduo tem o direito de decidir o quanto atribui importância a ela em sua vida. Independentemente das opiniões divergentes, a astrologia continua a ser uma parte fascinante da história e da cultura humanas, despertando curiosidade e gerando discussões sobre a natureza da personalidade e o nosso relacionamento com o universo. À medida que exploramos a origem dos signos do zodíaco e a ideia de que eles são responsáveis pela personalidade de cada indivíduo, é importante lembrar que a astrologia é uma prática antiga e complexa, com raízes em diferentes culturas e tradições. Embora a astrologia desperte interesse e seja seguida por muitas pessoas, é necessário considerar as críticas e o ceticismo que a cercam. A falta de fundamentação científica e as interpretações subjetivas são pontos levantados pelos críticos, que questionam a validade da astrologia como uma forma de compreender a personalidade humana. No entanto, é inegável que a astrologia tem um impacto significativo na vida de muitas pessoas. A interpretação dos signos e a leitura do mapa astral podem fornecer insights, reflexões e uma linguagem simbólica para explorar a si mesmo e compreender as dinâmicas pessoais e relacionamentos. É importante lembrar que a astrologia não é uma ciência, e sua prática e crenças são subjetivas. Cabe a cada indivíduo decidir o quanto deseja atribuir importância à astrologia em sua vida e como deseja interpretar suas influências. Independentemente de acreditar ou não na astrologia, a jornada de autoconhecimento é uma busca contínua e enriquecedora.
A exploração das origens dos signos do zodíaco nos permite compreender as raízes históricas e mitológicas por trás desses símbolos, ampliando nossa compreensão da diversidade cultural e das diferentes formas de interpretação do mundo. Que seja uma jornada de descoberta pessoal, reflexão e respeito mútuo pelas crenças e perspectivas dos outros. Lembre-se de que somos seres complexos e únicos, moldados por uma infinidade de influências, sejam elas astrológicas, genéticas, ambientais ou pessoais. Com isso, encerramos nosso vídeo sobre as origens dos signos do zodíaco e a ideia deles serem responsáveis pela personalidade de cada indivíduo. A astrologia continua a desafiar, encantar e intrigar as mentes curiosas, alimentando nossa conexão com o universo e com nós mesmos. Obrigado por assistir e explorar conosco esse tema fascinante. Até a próxima jornada de descobertas.